Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Gabi, Tati, tudo jóia? Jaque, tudo bem? Vamos aguardar para poder aceitar a doutora Carmen aqui. Ok, já está entrando. Isso, deu certo. Boa noite, doutora Ah, Carmen, tudo bem? Boa noite, Adriane. Boa noite, pessoal. Tudo bem? E vocês aí nessa quarentena, nessa pandemia? Tudo bom? Então, né? Tudo jóia, graças a Deus. Às vezes um pouco ansiosos, né? Faz, Mas faz parte. faz A gente vai conseguindo novas programações, né? Não é? Isso mesmo. Então, Não aprendendo a lidar. é isso mesmo, todos nós, né? Estamos Uhum. aí. E se Deus quiser, a hora que passar, a gente vai estar bem mais forte, mais maduro, para enfrentar aí outras coisas que vierem pela vida, né? É isso aí. É isso aí. Pois é, pessoal, muito boa noite a todos vocês, tá? Quero desejar muita luz e muita paz para todos. E nós temos aqui hoje essa convidada super, mais que super especial, que é a doutora Carmen, né? Antes mesmo de eu ter filhos, ela já cuidava das alunas minhas da academia. E então, assim, a gente já se conhece há muitos anos, é uma pessoa sensacional, de muito conhecimento, de muita simplicidade, de muita boa vontade, enfim, é até difícil de falar, né? Tá, vou Então, ficar. doutora Carmen, quero te agradecer muito por ter aceito o meu convite, tá? É uma honra, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, né? E Uhum. eu vou deixar você falar um oi aí pro pessoal para a gente continuar, tá bom? Se apresenta, fala o que tiver vontade. Ok. Antes de mais nada, eu que agradeço, Adriane, por estar aqui. Eu fico muito honrada de, né, poder participar com você num programa que a gente possa estar ajudando as pessoas, né? Eu acho que essa pandemia, por mais triste que seja, por mais difícil estar no isolamento, mas eu vejo muitas pessoas tomando algumas iniciativas fantásticas, né? E, felizmente, a gente tem essa possibilidade de fazer, né, algumas conferências online, até É, atendimentos online, e, pois é. e com isso a gente está driblando, né, esses momentos difíceis. Né? Eu realmente conheço a Adriana há uma longa data e a gente vem juntos caminhando, né, acompanhando essas crianças, adolescentes ao longo de uma vida, né? Inicialmente Exatamente. eu atendia crianças como pediatra, depois eu comecei a trabalhar com adolescentes no geral e depois com a saúde mental, né, na infância e adolescência, que é o que eu faço hoje, né? E com isso a gente vem conhecendo muita gente, trabalhando em vários locais e tudo. E trocando ideias e conversando, eu acho que a gente vai ter um bate-papo aqui para poder, né, ver o que a gente vai poder estar construindo nesse momento, Isso, né? exatamente. É exatamente. É assim, a gente teve. E a gente faz algumas pesquisas. Na verdade, tem uma equipe que trabalha comigo, né? E a minha irmã faz as pesquisas de solicitação e sugestão de temas. E esse Uhum, foi um dos temas que foi sugerido, né? Aprender a lidar com adolescentes. Que a gente sabe que realmente a gente precisa de ajuda, porque embora a gente tenha passado por essa fase, a gente não entende o outro lado, né? uhum, A gente não entende o lado do pai, da mãe, ou dos avós, enfim, de quem cuida. E a gente, muitas pessoas esquecem como elas eram, como elas se sentiam, né? uhum. E então, assim, é realmente um desafio muito grande, né?
porque eu acho que tudo na vida a gente precisa aprender, a gente não nasce Uhum. sabendo. Então, Uhum. essa é uma questão que eu acho muito importante, né, pessoal? Então, a doutora Carmen, ela é ebiatra, que é médica de adolescente, né, e com todas essas especializações aí que ela já falou, todos esses atendimentos que ela, né, trabalha, já trabalhou, enfim. Então, doutora Carmen, eu queria falar um pouquinho para a gente começar sobre essa questão de se tem uma idade específica, qual é a variação dessa idade para se iniciar essa questão da adolescência, pré-adolescência, para que as pessoas entendam, né, certas reações dos filhos, dos netos, sei lá, de quem seja, se elas já detectam aquilo como uma pré-adolescência, porque inicialmente a gente fica achando que é implicância, que é pirraça, né? E às vezes a gente sofre à toa, sem o conhecimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Ok. Então, vamos lá. Primeiro, assim, vou tentar uma definição prática, simples, né? Quando a gente fala de Isso. adolescência, a gente fala numa fase, né, entre a infância e a vida adulta, uma fase de transição marcada por várias mudanças, né? Biológicas, sociais, psíquicas, né? E que essas mudanças elas não têm uma hora certinha para acontecer. Elas são individuais, né? Então, tem gente que com 9 anos começa com essas mudanças. Outros vão começar com 12, 13. Só que, para fins estatísticos, a gente precisaria de um conceito, uns dados, por exemplo, para uma pesquisa. Então, existem alguns conceitos. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde fala que a adolescência vai de 10 a 19 anos. É um conceito bem abrangente. Já nas É. nossas leis aqui no Brasil, a gente segue o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que é de 12 a 18. Do ponto Uhum. de vista médico, do ponto de vista psíquico, sem ser para fins estatísticos, quando que começa a adolescência e quando termina, é algo muito mais subjetivo. Tem algo que é subjetivo. Por exemplo, às vezes começa com algumas mudanças psicológicas, quando, né, as crianças começam a perguntar coisas e agir já um pouco diferente e se preocupar com coisas que antes não se preocupavam tanto. Então, às vezes, pode começar do ponto de vista só psicológico. Outras vezes, ainda não mudou nada do ponto de vista psicológico, mas começa a mudar o corpo. Então, começa a vir a puberdade. A diferença, a adolescência, a gente fala essa fase toda, e puberdade, a gente fala essas transformações físicas que acontecem na adolescência, né? Então, às vezes, tem uma criança que entra na puberdade, então a gente já falaria que estava na adolescência, mas ainda do ponto de vista psicológico, do ponto de vista psíquico, não mudou nada, né? Então, a gente tem que É. saber com Tem que quem avaliar caso a caso, né? isso. E o final da adolescência é a mesma coisa, né? A gente fala que para uma pessoa sair da adolescência, ela já tinha que estar com uma identidade resolvida, ela já tinha que estar se cuidando dela própria, com uma autonomia. Quando a gente vê, na verdade, que no mundo de hoje, da forma que a sociedade está conduzindo, com 18 anos a gente está longe de ter filhos adultos, né? É. Principalmente para quem estuda, quem vai para a faculdade, que ainda não começa a trabalhar. Então, a gente vê que essa adolescência se prolonga bastante, né? Mas, em termos gerais, a gente fala, pela Organização Mundial de Saúde, de 10 a 19. Eu não Certo. fico muito presa nesse conceito, não. Aí eu falo, para cada um Aham. tem numa época, né? Certo. Aham. Certo. Pessoal, eu quero falar com vocês o seguinte. Nós temos um canal no Telegram onde a gente passa conteúdos inéditos, a gente tem um contato mais próximo. Então, se você quiser participar, é só você clicar no link da bio. E aí você vai encontrar lá o direcionamento para você participar do nosso Telegram, certo? A doutora Carmen, ela está disponível também para responder perguntas.
Então, será ótimo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando, né? A gente vai tentar responder tudo que for possível, porque às vezes você tem uma dúvida e a gente não sabe qual é a sua dúvida e a gente não vai atingir a sua expectativa. Por isso a importância de você ter essa participação para que fique realmente bom para você, tá bom? Eu vou iniciar, então, da minha experiência, né? Na verdade, a doutora Carmen, ela atendeu o meu filho mais velho enquanto criança. E foi um atendimento muito bacana que ela trabalhou. Eu não sei se ela ainda atende, mas era um atendimento que eu me lembro que era através de desenhos, e eu achei muito bacana aquele tipo, né, aquela metodologia de atendimento, doutora Carmen. Ela serviria para adolescentes também, ou já seria um outro padrão de atendimento para adolescentes? Olha, Adriana, eu vou te falar que adolescente a gente tem... É que nem pais de adolescentes. Não tem uma receita, Tem tá? que ir tateando para ver, né? E assim, não tem nem, por exemplo, eu enquanto médica, a gente aprende na faculdade, né, a fazer uma anamnese, né? Então tem toda É, uma sequência certinha, né? Com sim, adolescente, essa anamnese não funciona. Às vezes a gente começa lá do fim e só no final da consulta é que a gente chega na queixa principal, que era ah, a primeira coisa que a gente faz quando em outra idade, entendeu? Então certo. não tem Aham, um atendimento padrão, né? É certo, claro que existem várias formas de atender. A gente vai conversando, mas, por exemplo, tem algum adolescente que não consegue falar muito. Então, às vezes, a gente certo. atende através de desenhos, às vezes a gente Aham, atende através também de algumas brincadeiras, e também certo. através de, né, falando de filmes, falando de programas que estão assistindo. Então, de uma forma que esse paciente vai se sentir bem à vontade e compreendido, né? Então, É, para atender adolescente, não tem um uma regra. padrão, não tem uma É. regra. E às vezes a gente precisa 2, 3 atendimentos para conseguir chegar realmente naquilo que esse paciente está precisando, entendeu? É. Aham. É, Teve uma, se eu não estiver enganada, foi Marilda. Ela colocou ali lembrar da nossa adolescência. E aí ela me trouxe uma lembrança de que é muito comum, e eu queria que você falasse sobre isso, que é às vezes nós, mães, pais, costumamos ficar comparando, né, a nossa adolescência, a nossa infância com a do nosso filho. uhum. E eu percebo que eles não gostam muito disso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Mas eu acho que é mais grave do que isso, porque quando a gente compara alguns fatos, mas esquece de comparar os sentimentos. Sim, sim, Porque com se você certeza. lembra dos sentimentos, você vai compreender melhor seu filho. É claro que É, a sociedade está mudando, os hábitos estão mudando, então muita coisa que acontecia na nossa adolescência não é o que acontece hoje. Mas sim, basicamente, os sentimentos são os mesmos, que é a questão certo. de você estar querendo ter autonomia, de você querer simplesmente contestar os pais, de mostrar que você já é dona do seu nariz, entendeu? Então, esses sentimentos são os mesmos em qualquer época. Se a gente for ver Certo. há 300 anos atrás, os filósofos então falam da adolescência da mesma forma, aqueles jovens rebeldes que não queriam aceitar os pais, etc, etc. Assim, Aham, o que muda é o que está acontecendo, mas o sentimento é o mesmo, né? O adolescente certo. está deixando de ser aquela criança que aceitava tudo que os pais, né, falavam, os pais eram os seus grandes heróis, né? E ele está começando a mostrar quem é ele, o que, que ele pensa, os É. valores dele são diferentes. Então, é por isso que, né, uma das coisas que você havia dito para a gente poder estar falando desses conflitos, da rebeldia na adolescência. Aham. A Isso. rebeldia na adolescência é algo necessário em qualquer época. Quando nós éramos adolescentes, quando a Marilda que estava te perguntando aí essa questão, vivia a mesma coisa. A gente tinha as Aham. mesmas dificuldades. E hoje eu vejo que os pais, eles esquecem disso.
Por isso que, às vezes, é certo, muito difícil trabalhar com adolescente. Eu vejo isso, eu trabalho com os pais também, e falo assim, olha, primeiro você tem que lembrar o que acontecia com você, o que você sentia naquele momento, né? Como é que era? Aí você começa a quebrar um pouco esse distanciamento, quando você se coloca no lugar do filho, sabendo que você também viveu as mesmas coisas. Eram situações diferentes, não tinha celular, certo. não tinha essa briga do celular, mas tinha outras coisas, É, sabe? A questão aham, mesmas, né? É assim, que a gente vai estar vivendo, porque a, a, a grande questão é, a adolescência é essa fase em que você está criando a sua identidade, que você está se você está amadurecendo e se mostrando, né, com todos os seus valores, e ao mesmo tempo você está criando os seus conceitos, tipo assim, o que que eu posso, o que que eu não posso. Então, ele está testando os pais, testando os professores, ele está certo, tentando ver até onde ele pode ir, né? sim, Então, é uhum, algo que o adolescente precisa de viver, né? certo. Uhum. É, né? eu vejo que às vezes, assim, a gente tem dois lados. Hum, São pais que são completamente fechados, não aceitam, não entendem essa evolução dos filhos, né? É, e outros, ou seja, esses que não aceitam, eles não são permissivos, tudo para eles não pode, não é assim, você tem que me respeitar, você não tem esse direito. E o uhum, outro lado daqueles pais também que é, eu acho que eles simplesmente aceitam tudo e aí me parece que o filho fica pior, porque ele se sente perdido, né? Então eu uhum. queria também que você abordasse essas situações aí. Sim. Vamos lá, vamos por partes, né? Eu falo que primeiro é o seguinte: os pais estavam acostumados a ter filhos crianças. E a gente não tem receita de bolo. E nem tem receita de filho. Cada Verdade. um vai vir de um jeito, a gente querendo ou não. Entendeu? Então, essa é a primeira questão. Os pais vão ter que aprender a lidar com esses filhos à medida que eles vão crescendo. Então, eles vão percebendo que esses filhos estão crescendo. Só que a maioria das vezes esses pais não querem perceber, né? É, É como se assim, ai, não, doutora Carla. Eles falam assim comigo, não, eu quero que meus filhos continuem criança. Não, mas eles não vão continuar. E, na verdade, os pais não querem que eles continuem crianças. Eles querem que eles cresçam, mas tem uma dificuldade muito grande para que eles cresçam. E eu falo assim, a Marilda está até colocando ali o segundo corte umbilical. Obrigada, Marilda, por me E, lembrar desse toquezinho. Mas, assim, o que eu percebo é o seguinte: esses pais estavam muito protetores e esses filhos muito colados aos pais. Olha bem, de onde vem o maior conflito dos pais, dos filhos com os pais? Olha só o que acontece. Esses pais eram meus heróis, né? Tudo, a vida inteira, assim, enquanto eu era na infância, tudo que alguém falava, eu chegava em casa e falei assim, é assim mesmo, mãe? É assim mesmo, pai? E se o papai e a mamãe falou alguma coisa, eu vou acreditar nesses pais. aham, Quando chega na adolescência, eles querem crescer. Eles querem cortar o cordão. Eles querem uhum, mostrar que já são pessoas individuais. Não são mais só o filhinho da mamãe ou o filhinho do papai. Para fazer esse corte, né, os pais sofrem muito e eles falam disso. Os filhos não falam disso, mas sofrem. uhum, E mais, eles sofrem porque, ao mesmo tempo que eles queriam ter esses pais, eles querem sair fora, né? E ter uma cobrança grande para eles saírem fora. E quando eles vão cortar mesmo, que eles precisam de fazer esse corte, aí acontece uma coisa que eu acho que explica um monte de comportamento e de falas dos adolescentes que os pais não entendem. Pensa bem, Adriana, o que é mais fácil? Você se distanciar de alguém que você não gosta, de alguém chato, de alguém que você briga toda hora, ou distanciar de alguém que você dá super bem, que você está o tempo inteiro
super amigo e assim, aquela coisa mais gostosa. De quem é mais fácil distanciar? Não tem como, né? Então, É difícil distanciar de quem você ama, né? De quem você não, não é de gosta. quem você ama, não. Não é de quem você ama, não. De quem você está se dando bem, entendeu? Porque Sim, ama, tá. você continua amando. Então, Sim, aham, para você conseguir separar, para você fazer esse corte na adolescência, para você perceber que você dá conta de fazer as coisas sozinho, você tem que começar a criar uma imagem, né? Dessa mãe que não me entende, que não sabe nada, que viveu noutra época, entendeu? Então o adolescente entendi. começa a questionar tudo isso para ficar mais fácil esse Certo. corte, né? E Aham, uma das coisas que a gente fala, eu gosto sempre de fazer assim. O relacionamento de uma criança com os pais é isso. A criança está aqui e os pais estão aqui. Quando chega na adolescência, pum, é a hora do embate. É de muita briga. E quando chega já na vida adulta, quando está saindo na adolescência, o que acontece? É um relacionamento de igual para igual, com aham, respeito, mas de igual para sim, igual, onde cada um pode falar seus valores e a conversa fica diferente, né? Então, certo. naquele momento, é muita confusão mesmo. E esses pais adultos, né? Porque nem sempre tem um comportamento adulto, vai entender, Certo. vai entrar na história. Porque eu vejo, por exemplo, vários pais e mães, principalmente as mães às vezes chegam apavoradas. Eu me dava super bem com a minha filha me adorava, agora ela me odeia. Mentira, não odeia, mas às vezes até fala que odeia, porque Sim, aham, odeia aquela pessoa que está representando aqueles papéis que ela não queria se sujeitar, entendeu? Não é a mãe certo. pessoa, mas é o papel Uhum, da mãe, é o papel do pai. E esses pais têm que entender e saber assim, lidar com isso, e às vezes, num determinado momento, ficar um pouquinho meio mais longe, em outros momentos chegar e falar assim, não, não é assim, você tem que me obedecer. Então, ele vai ter que estar transitando nessa confusão que está a cabecinha do adolescente, porque você imagina essa transição toda, o adolescente não sabe onde que ele vai, o que que ele faz, certo. entendeu? É complicado para ele, assim, né? Até Aham, onde ele pode ir, porque na mesma hora que alguém fala assim, ah, você é muito criança. Você ainda não pode fazer tal coisa, você ainda não pode ir em tal festa, você não pode ser aí muito criança. É muito jovem, muito novo. Aí depois fala assim: você tá doido? Que comportamento é esse? Que comportamento mais infantil? Você já é uma pessoa mais adulta. Então ele não sabe aham. onde ele pode ir. O que Então que ele é, né? ele está muito com a cabecinha muito confusa. E isso causa um sofrimento imenso para esse adolescente. Tá? É Aham, muito grande. Então, a gente tem que. Esses pais que estão ali têm que saber lidar, e tem hora. É que nem o atendimento no adolescente, não tem uma mágica. Né? E eu certo. falo, ainda tem uma outra coisa. Os pais estavam acostumados a conviver com crianças. Eles agora É, estão aprendendo a conviver com adolescentes. Então é muito conflito também para os pais, eles não sabem direito. E eu digo mais, por exemplo, às vezes chegam os pais com muita culpa, ou então as pessoas começam a colocar muita culpa nos pais. Eu falo assim: não tem que ficar colocando culpa, porque o pai não faz, não erra de propósito, ele erra sim. muitas vezes querendo acertar, Uhum, né? E isso é que é legal de, né, poder ter, né, umas né, entrevistas, uns atendimentos, né? Por certo. quê? Porque as pessoas não querem errar, querem acertar. Uhum, E a gente vê é, que quando você tem uma ajuda assim, a vida pode mudar muito na família, né? com Porque a gente certeza. tem que lembrar de uma coisa: quando tem um adolescente na família, a família toda adolesce. A gente, né, adoecer vem do termo Uhum, que é adoecer, que é essa perda do equilíbrio mesmo, né? Então a é, família é. toda fica muito estressada e fica todo mundo muito perdido. Então é um momento em que todo mundo, muitas vezes, a gente precisa dessa ajuda, né? Então, isso é uma coisa muito importante de ser falada, porque eu já vivenciei isso e ainda vivencio, né? Uhum, E eu pude uhum, contar com a sua ajuda,
ainda conto, né? E às vezes a gente começa a meio que enlouquecer mesmo, assim, é tanta Sim. coisa, você tem que lidar com tanta coisa que você desconhece, e você não tem obrigação de conhecer, porque você nunca passou. Mesmo Uhum. que você já tenha passado, é como você disse, cada um é de um jeito, então vem um que é de um jeito, tem uma adolescência de Uhum. um jeito, o outro é de outro jeito, né? Uhum. E a Uhum. gente não nasceu sabendo, não tem um livro de receitas mesmo, como você já falou, né? Uhum. E às vezes as pessoas têm, eu não sei se é da cultura, eu não entendo se é, não entendo o que que é, mas assim, as pessoas, elas não têm coragem de comentar as coisas, sabe? De partilhar essas dificuldades às vezes, não é todo mundo que tem, né? Essa coragem de contar as dificuldades. E eu acho que isso é muito mais fácil, muito menos pesado quando a gente compartilha. Se não com alguém que a gente conhece, que talvez já tenha passado por isso, ou com um especialista, né? Eu acho que a gente precisa compartilhar, porque isso vai fazer bem para ambas as partes, né? É, E isso faz parte do crescimento nosso como pais também, né? eu acho até que às vezes não é bem compartilhar, mas eu vejo que queixam muito. Os adultos queixam muito, inclusive colocam termos pejorativos que assim eu viro uma cobra caninana quando fala assim, a adolescência é aborrecência, Ah, entendeu? é verdade. Então, Aham, coloca assim, queixa muito, às vezes fala o tempo inteiro e tal, mas não estão abertos para poder entender o que é realmente adolescência. Quando a gente é. fala, por exemplo, que alguém fala para mim da aborrecência, né, o adolescente é aborrecido demais. Aí eu vou e pergunto assim, você consegue lembrar da sua adolescência, assim, do que você vivia? E vamos pensar assim, qual é o sentimento de alguém que está na adolescência? Tão difícil, é uma fase tão dolorosa, que não é É. possível que alguém vai falar que ele é aborrecente. Ele está muito sofrido, né? Então é uma Aham, aham, ter muita paciência, porque ele não está, às vezes, irritado, nervoso, não é porque ele quer. Ele aham, não consegue se controlar, né? Eu falo que sim. o adolescente, ele passa por vários lutos, né? Ele está perdendo muitas coisas. E eu trabalho É. isso no dia a dia e vejo como é doloroso, por exemplo. A perda do corpo infantil, né? Você estava acostumada com um corpinho X, tanto para o homem quanto para a mulher. E às vezes É. você queria que já mudasse e esse corpo não muda. Outras vezes o contrário, é, já mudou rapidamente e você ainda não estava preparado para essa mudança. Então o corpo muda, você perde esse corpo e você sofre pela perda desse corpo. Né? Então é É. um dos lutos, né? Depois tem o luto pelos pais da infância. Lembra quando eu falei assim daquela dos ídolos, os meus heróis eram os meus pais na infância? Quando chega Aham, na adolescência, a gente descobre que esses pais não são mais aqueles super-heróis. Pelo contrário, nossa, que pai chato, que mãe entrona e que pai que não entende nada. E eles... Então a gente descobre que esses pais são humanos, que uhum, assim, eu sempre amei, mas que agora eu estou descobrindo que ele tem um monte de coisas que eu não gosto deles. Então, pronto, eu sofro pela perda desses pais idealizados, por esses é. pais heróis, né? E Aham, antes, enquanto eu era criança, eu tinha uma identidade e que agora eu perdi essa identidade. Eu não sei mais quem eu sou. Então, é a perda da identidade infantil, né? certo. E, além disso, ainda tem a perda da bissexualidade, que é o seguinte, enquanto você é criança, você não se assume enquanto um ser sexual, quem você é, com quem você vai partilhar, quem é seu Uhum, objeto de desejo, entendeu? Então, é é. a adolescência que você vai criar a sua identidade sexual. Então, tem a perda, o luto pela bissexualidade também, que era algo que antes não te incomodava e que é na adolescência que começa a te incomodar. Agora, imagina alguém vivendo todos esses lutos. Quando a gente vive um luto só, a gente já sofre pra caramba. Aí É você vive verdade. um monte de lutos. Ah, e tem mais.
né? Que a gente vê, por exemplo, eu antes tinha um grupinho de amigos, de amigas, e que agora eles deixaram de ser meus amigos. Ou então, eu estou apaixonado por alguém, eu gosto de alguém, mas eu não sei se essa pessoa vai gostar de mim. Meu corpo, eu queria ser assim, eu sou loura, eu queria ser morena, eu tenho cabelo liso, queria ter... E por aí vai, né? Então, São muitos detalhes. muitos detalhes. E ainda a incerteza do que eu quero na vida, né? Isso é algo que talvez seja um pouco diferente do que a gente viveu, porque se a gente for pensar, quando a gente estudou, já existia essa cobrança para entrar na faculdade, para fazer um vestibular e tal. Mas hoje é uma cobrança desde criança, né? É Desde verdade. pequenininho, as pessoas já estão falando, o que você vai ser quando crescer? E aí você tem que estudar naquele colégio que te prepara para um vestibular X e tal. Então, são muitas cobranças. Aham. De repente, você se vê perdido, né? E não sabe direito. Fora as cobranças entre os adolescentes mesmo, né? De você ter tal comportamento, de você É. fazer tal coisa, de ir em É tal só lugar, cobrança, aparece, né? não é? Então, É, é por isso que não pode chamar de aborrecência. É uma fase de muito sofrimento que a gente precisa de estar ali junto para poder estar ajudando a é. superar essa fase e se Eu concordo. tornar, né, adolescentes, adultos, né, Sim, saudáveis, adultos isso. seguros, adultos confiantes, Aham. É, né? né? É isso Isso. aí. Doutora Carmen, Sim. tem uma outra questão que eu gostaria de saber. Eu acho que talvez pode ter alguém aí que esteja nessa situação, né? Em relação a filhos adolescentes de pais separados. Na sua experiência, né, qual que é a interferência? Porque eu acho que, pelo menos das pessoas que eu conheço, eu escuto muito assim, talvez se não tivesse separado estaria mais fácil, é difícil porque está separado. Então, assim, né, diante da sua experiência, talvez você possa dar um alento aí para essas pessoas que talvez conhecem alguém ou passam por essa situação, né? Olha, Adriana, eu acredito o seguinte: não tem a ver com a separação, tem a ver com o compromisso, né? Porque Sim, você pode ser mãe, você pode ser pai, se você tem um compromisso de ser presente, de compartilhar o dia a dia, não importa. Uma separação, pais separados, significa um casamento, ele acaba, o marido deixa de ser marido, vira ex-marido, e a esposa deixa de ser esposa e vira ex-esposa. Mas não existe ex-pai e ex-mãe. é Então, verdade. a separação não poderia atrapalhar isso. Até porque, se você for pensar, quantos casais que vivem juntos e que brigam o tempo inteiro e que não chegam num consenso na educação. Então, não é isso que vai ajudar na educação dos filhos. Assim. É claro que, se tem um casal que é consciente e que vive bem no dia a dia, que respeita os dois, né, que há um respeito mútuo, que compartilha o dia a dia, é claro que é muito mais fácil de educar os filhos do que quando está um de um lado, o outro do outro. É maravilhoso É, você poder compartilhar o dia a dia, é, duas pessoas ali juntos a todo momento tá educando os filhos, né? uhum, Mas também não significa que uma pessoa filha de pais separados ela vai ter muitos problemas porque os pais separaram. por causa Não, vai disso. ter Aham, problema porque os pais não assumiram, não é porque separaram. Porque certo. os pais podem até separar e continuarem assumindo esses filhos, assumindo a educação, encontrando, sendo presente a cada dia. Então, não é porque estão separados. O pai não vai Certo. deixar de ser pai, nem a mãe vai deixar de ser mãe, pela É. separação.
sim. né? Aham. Eles vão É, deixar com de ser pai certeza. ou de ser mãe por outros motivos. Aham. É, Então, eu não gosto de fazer essa generalização, não gosto, sabe? sim, sim. Eu acho que isso é um dos motivos que faz as pessoas criarem muita culpa, né? Pois E é, ao justamente por isso mesmo que eu fiz essa. e ao mesmo tempo, além da culpa, ficar preso em desculpas. Ah, está acontecendo isso com meu filho porque o pai fez tal coisa, o pai não está nem aí. Ou então o pai fala assim, ah, está acontecendo isso porque a mãe permite tudo. Entendeu? Então, não é Uhum, por aí, né? Eu acho é, que você pode assumir esse compromisso da educação, do carinho com os filhos, estando ou não o casal junto, sabe? Então, eu acho que sim. a gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu trabalho isso muito com os meus pacientes. Olha, que às vezes, em plena adolescência, os pais separam, é uma dor, sempre, sempre é uma dor para Sim, os é, filhos claro. na Uhum, infância ou na adolescência, mas uma das coisas que eu trabalho sempre é o seguinte: existe a separação, os pais estão separando, né? O pai e a mãe estão deixando de ser marido e mulher, mas você não está perdendo nem o pai nem a mãe. sim. Infelizmente, a gente vê muitos casos, e talvez seja daí um motivo de todo mundo ter muito medo, né? Porque, infelizmente, a gente vê Uhum, muitos casos de famílias que, após a separação, um ou outro deixa de assumir seu papel de pai e mãe, entendeu? certo, Isso é certo. muito triste. Agora, por Aham, outro lado, eu também vejo o contrário. Eu vejo alguns pais, quando eu falo pais, pai e mãe, que depois de uma separação, às vezes eles conseguem assumir melhor a função paterna e a função materna, né? Então, certo. o importante é não ficar colocando esses rótulos, sabe? Detesto ficar, ah, esse menino é Uhum, problemático porque tem os pais separados. Não, não é assim. certo. Tá? Uhum, muito Os bom. pais podem ser separados, mas que ainda assim um pai e a mãe muito presentes, que discutem a educação dos filhos para que os dois falem a mesma linguagem, para que os dois coloquem as mesmas regras, os mesmos limites, os mesmos Certo. valores, entendeu? Uhum. Eu acho que é mais por aí. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre características. Eu sei que tem, né, diferenças de pessoas para pessoas, cada um é um, Uhum. mas é comum na idade, né, de adolescência aí, essa idade que você já falou aí, que ela vai alterar, né? Existe assim um costume, vamos dizer, de acontecer com uma quantidade grande de adolescentes a questão, por exemplo, de bagunça, de deixar as coisas para depois. É, eu não sei se isso seria uma forma deles se reafirmarem ou não tem nada a ver com a questão da adolescência, é comum, mas não é com todo mundo. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que tem algumas coisas que dependem até da idade. Por exemplo, se você for ver na adolescência inicial, que é de 10 a 12, 13 anos, eles têm muita dificuldade na organização, tem muita dificuldade até na higiene. Não dá vontade de Certo. tomar banho. Os pais, é um dos motivos de grandes brigas, né? É questão de escovar dente, pentear cabelo, lavar próprio da adolescência, tá? Certo. Isso faz parte da adolescência, faz parte Uhum. do desenvolvimento psicológico desse adolescente, que ele está revivendo algumas fases da infância, é como se aquele cheiro dele, por exemplo, faz parte de mim, entendeu? Então, tomar Certo. banho, entendeu? Então, tem Uhum. muitas coisas que são próprias da adolescência, sim, né? A gente tem que entender essas mudanças vão acontecendo para que ele chegue num patamar, entendeu? Então, tem dificuldade na organização, com aquele sofrimento que ele está passando, nem sempre ele consegue fazer as coisas que precisam ser feitas a tempo, a hora. Tem algumas características da adolescência que são muito importantes, que caracterizam a própria adolescência. Por exemplo, a deslocalização temporal.
Ao mesmo tempo que eles acham que tem, assim, nossa, mãe, calma, eu tenho a prova amanhã, eu tenho todo o tempo do mundo para estudar. Já são 7 horas da noite, eu tenho todo o tempo do mundo. Aí você fala assim, não, ainda falta, por exemplo, 2 meses para ter um show tal que a pessoa queria. Aí ele vai falar assim, nossa, como se fosse uma eternidade. Não, 2 meses não, eu tô até. Imagina se faltasse assim, o mesmo. 2 semanas para ter um show. É como se ele achasse que aquelas 2 semanas fosse uma eternidade, entendeu? Então, de É. acordo com aquilo que ele quer, é muito Aham. importante. Vai depender do interesse, né? E tem outras características da adolescência, que, por exemplo, a onipotência deles, né? De achar que eles podem tudo, que nada de grave vai acontecer com eles. Não, eu Aham. tenho todo o tempo do mundo, tudo vai dar certo, mãe. Então, é por isso que o adolescente sofre muitos acidentes, né? É por isso Hum. que faz um monte de coisas, né? Vive muitas aventuras, assim. É, e perigosas. É por isso que às vezes É. transam sem camisinha, porque acham que nada de ruim vai acontecer com eles. É por isso que às vezes pegam um carro sem carteira ou dirigem alcoolizados, porque na cabeça deles é, tudo de errado pode acontecer com o outro, mas comigo não. Então, isso Uhum. não é uma característica só pessoal, são características próprias da adolescência, né? Agora, Uhum. é claro que existem características pessoais, sim, né? Tem É. adolescentes que são mais tranquilos, que vivem a adolescência de uma forma bem mais light, tem outros que já são muito mais é, é, afoitos, extrovertidos e, ao mesmo tempo, impulsivos. Uhum. A gente fala que a adolescência tem até um nome, que é o Maurício Nobre, que fala que existe uma síndrome normal da adolescência. Ou seja, Uhum. algumas características que esse adolescente vive em qualquer outra etapa da vida seria considerado uma patologia. Mas na É. adolescência faz parte. É por isso que às vezes é tão difícil de fazer um diagnóstico diferencial em adolescente. Às vezes, eles têm alguns sintomas que poderiam ser doenças e que você vê como típico de uma doença X, né, de uma patologia, né, da área da saúde mental, mas que naquele momento é só uma transição na adolescência que depois vai passar, entendeu? É por isso que a gente tem que estar muito atento para isso, né? Certo. Uhum. Bom, mais uma coisa. Em relação, por exemplo, que como os meus já passaram dessa fase, mas pode ser uma dúvida que às vezes exista aí para quem está vivendo esse momento com adolescentes mais novos, né? Hum. Eu tenho a minha opinião, mas eu quero que você fale a sua. Tem assim, o que se deve observar, por exemplo, para você sair, por exemplo, se é um casal, ou que não seja um casal, enfim, que seja mais solteiro, que sejam pais separados, uma idade ou uma situação que você deva observar para, por exemplo, você poder deixar o seu filho ou sua filha sozinho em casa para você sair, por exemplo, para divertir uma noite, fim de semana, não sei. Existe alguma condição que você possa, né, ficar de olho para ver se você pode deixá-lo sozinha ou não? Porque é uma fase que eles não gostam de ficar na casa de avós, nem de tios, assim, né? Para você sair, eles já começam a querer ficar sozinhos em casa. Uhum. Então, existe, assim, alguma dica, né, para a gente poder utilizar que possa nos ajudar a entender qual é o melhor momento para isso? Ó, eu acho que essa pergunta sua é meio assim. Eu não acho que existe um fator. Eu acho que é Um uma padrão. construção, entendeu? Ao Uhum. longo da sua vida, você vai criando um relacionamento de confiança Aham. e que de conversas e que você, aquilo que ele vai demonstrando que já é capaz, chega uma hora e você fala assim, poxa vida, então meu filho já consegue fazer isso, minha filha já consegue, então por que não eu permitir que faça isso? E ao mesmo tempo que você, né, vai testando, às vezes num primeiro momento, não é só a saída da noite, é ao longo da vida, é à medida que a Certo. pessoa vai mostrando maturidade.
que ela dá conta de lidar com algumas situações. É uma condição que os pais têm que estar observando, então, né? E E às vezes não é assim, por exemplo. deixando, né? Você vai ter que ir construindo de tal Avaliar. forma que você percebe que é possível, que você pode confiar no seu filho, você tem uma relação de confiança. Aí pronto, você fez, você deixou, você espera que aconteceu tal coisa. E de repente acontece um desastre. Um desastre que eu falo assim, fez uma coisa que você nunca teria permitido, entrou num programa, bebeu, sei lá, fez alguma coisa que você não esperava. Então, aí vem você conversando, mostrando. Claro que essas conversas já vinham acontecendo desde criancinha. A educação Uhum. não é de... Você não começa a falar das coisas quando ele inteira 13 anos de idade, quando inteira 14. Não. Ao longo da vida você vai mostrando o que é possível, o que é certo, o que é errado. Né? Aí, se Uhum. ele começa a fazer coisas que você vê que está fora da idade, que você não concorda, você vai ter que estar mostrando e ao mesmo tempo, não, então você já me provou que você não dá conta de fazer isso sozinho. Então, da próxima É, vez, nós vamos mudar. Até que chegar uma hora, você fala, não, eu estou vendo que meu filho amadureceu, então agora a gente já pode ir tentando de novo. É uma relação uhum. de confiança bilateral, né? É Porque teste, né? Diariamente. você vai. E eu falo que pai e mãe de adolescente tem que, assim, você nunca sabe exatamente qual é a hora, o que você tem que fazer. Cada momento é um momento. Às vezes, com um Uhum. funcionou de um jeito, com o outro não vai funcionar. É Então, verdade. tem que ir tateando e tem que estar junto, sabe, Adriana? Eu vejo, por É, exemplo, hoje, com essa questão da internet, a importância dos pais estarem juntos, sabe? Não dá para dar um celular para uma criança de 10 anos de idade e achar que ela vai saber deixar, né? manusear e entrar nas coisas certas porque papai e mamãe falou. Isso não existe, entendeu? Uhum. Então, até ao longo da vida você vai ter que estar. Até a gente entre adultos, toda hora tem alguém É. falando alguma coisa. Não. Eu atendi um caso uma vez que foi uma das coisas mais espetaculares que eu já vi, que foi uma mãe que chegou para mim e falando que o filho dela tinha melhorado demais. Né? Eu vi esse menino uma vez por mês e era uma criança muito complicada, era uma criança, no caso, né? E que ela falou assim, esse mês as coisas mudaram muito na minha casa. Ela tinha, não sei se eram uns 3 filhos. E aí ela falou assim, que mudou muito na minha casa e tudo. Aí eu falei assim, engraçado, o que será que mudou tanto? Porque era um menino que era até medicado e tal, mas nós não tínhamos mudado nada, né? Aí chegou um determinado momento, ela falou assim, ah, doutora Carmen, mas eu já sei por quê. É porque meu celular estragou. Olha isso. E aí eu comecei a perceber que eu não dava atenção para os meus filhos. Que eu dava, só que sempre com o celular. Então eu falava as coisas rapidamente para poder ficar É. livre, para poder entrar no WhatsApp, para ir no YouTube, Uhum. etc, etc. E aí eu Uhum. nunca escutava direito o que meus filhos queriam, eu não brincava com os meus filhos. Então, na hora que eu fiquei sem o celular, que eu percebi. Olha, foi uma mãe Olha que só. fez isso. E não foi Uhum. falando do filho dela, não, foi com ela mesma. Dela própria, né? Então, É, tem é, coisas que os pais têm que estar atentos, tem que estar atento a tudo que está acontecendo, sim. É. né? Agora eu queria falar sobre essa questão aí de proteção, né, contra doenças, contra gravidez, enfim, que você já até citou aí um pouquinho, porque a gente sabe que não depende de ser o pai ou de ser a mãe, né? Eu acredito que talvez aquela pessoa, independente de ser mulher ou homem, ela tem maior facilidade de falar aquilo sobre esses assuntos, até porque eu acho que também está ligado um pouco com a criação que a pessoa teve, né? Uhum. E se tem, porque eu penso assim, né? Se eu não consigo falar e o meu marido não consegue, eu tenho que procurar alguém para me ajudar. E no caso, eu penso que seria um médico ou uma médica, né? Um Ou um especialista. psicólogo. Não, Ou um um psicólogo, né? psicólogo. Mas no caso dessas situações, né, quais seriam as idades ideais, né, ou o momento ideal, talvez não seja por idade, porque vai depender do amadurecimento, né, que os pais teriam que tomar essa iniciativa de entrar nesses assuntos?
Eu me lembro que a minha mãe achava que eu tive uma irmã 8 anos depois de mim, né? E ela achava que se ela falasse isso com ela estava incentivando ela a ter relações com os namorados, né? Então, Uhum. assim, existem vários fatores aí, e aí eu queria que você abordasse. A gente não tem muito tempo mais ainda, tá? A gente tem mais uns 5 minutos aí, mas vamos Uhum. lá. Olha, essa questão de estar falando, basicamente falando da sexualidade, né? É algo que não É, tem uma data. Desde pequenininha a gente está falando. Desde pequenininha a gente está criando os nossos valores, né? Os valores de respeito, de responsabilidade, de cuidado com a saúde. Então, desde sempre, né? Agora, em se falando de doenças sexualmente transmissíveis, de uma gravidez, né, ou de um abuso, não tem uma idade específica, Adriana. Tem os momentos. Às sim. vezes você está ali em frente à televisão e surge um assunto, é a hora de falar. Às vezes tem 8 anos de idade, Aham, entendeu? Às vezes tem 12. O importante certo. é que, assim, ou às vezes o filho chega para você é, falando alguma coisa, pronto, é a deixa de que está na hora de falar. Se você falar algo para a criança, ou mesmo para o adolescente, que ele ainda não esteja preparado, ele não vai nem te ouvir. Então, você não. Certo, Agora, se você fala na hora que ele está já se preparando para isso, ele vai internalizar aquilo. Então, por exemplo, certo. a partir do momento em que você está falando, por exemplo, está saindo, está encontrando com as amigas, colegas, a gente vai estar falando ó, que é normal na adolescência se apaixonar, começar a gostar de um de outro, e que a gente que tem que cuidar do corpo da gente, que a gente tem que amar muito o nosso corpo, que não tem que permitir que ninguém encoste na gente se não for algo que eu também sinto preparada e que desejo, entendeu? Nunca, jamais sem o seu consentimento. Então, você começa a falar disso antes de estar falando de namorar, nada disso. Você vai Certo. generalizando, vai fazendo essa coisa. E a partir do momento que você vê que já está vivendo alguma situação que pode, isso não adianta os pais quererem achar, ó, oh, fala assim, só assim, juízo, ou então achar que Uhum, se não falar, os meninos não vão estar estimulados. Mentira. Você falando, aham, chegou a hora, sim. eles vão começar a É, viver. vai acontecer, né? Sabe que todos aqueles que tiveram alguma orientação, alguma educação, eles vão conseguir protelar, eles vão conseguir esperar o momento certo, escolher a pessoa certa, eles vão conseguir se prevenir, sabendo como tem que fazer para usar uma camisinha. Então, eles vão ser muito mais responsáveis em todas as ações. Não é verdade que falar nesse assunto você está estimulando a vida sexual. Muito pelo contrário. Isso tem vários trabalhos científicos provando quando se tem uma educação sexual, quando se conversa sobre todos esses assuntos, sem medo, sem tabu, sem ficar só proibindo tudo, porque também não adianta você falar, oh, você não pode fazer isso. Isso não é conversa. Né? Aham, não vai Conversa, resolver. realmente ouvindo as coisas, dialogando e mostrando a responsabilidade, o momento certo, com certeza esses adolescentes vão viver a vida sexual de uma forma muito mais responsável, muito mais saudável, sem grandes traumas, né? Sem uma Certo. Aham. gravidez indesejada, sem adquirir algumas doenças, né, sexualmente transmissíveis. Uhum. Então, é importantíssimo que esses pais falem. E quando esses pais não conseguem estar falando, né, no assunto, e que é muito comum, por quê? Porque você não aprende a falar assim. Se você não teve esse tipo de conversa quando você era adolescente, ou então quando você sempre foi mais fechada e nunca teve ninguém para estar falando essas coisas, é importante procurar uma ajuda, sim, para estar discutindo e para É. estar orientando, né? Não tenha Uhum. dúvida, tá? Eu acho isso muito importante também e acho que é realmente cuidar, né, doutora Carmen? A gente, enquanto pai ou mãe, a gente realmente precisa de cuidar.
né? Aqui, É, e- deixa eu só te. Aqui tem, a Marilda tinha falado aqui, uma coisa que eu acho que é importante, ela falando em tempo de internet, segundo os estudos. Inclusive, tem um texto na Sociedade Brasileira de Pediatria, que quem quiser entrar aí, sbp.org, fala das crianças e adolescentes, a educação das crianças e adolescentes na era virtual, entendeu? Que mostra assim, a importância de não deixar a criança ficar em internet, mesmo que seja joguinho, brincadeiras. Então, até 2 anos de idade não poderia ligar nada, de 2 até 5, né? Aí você seria 1 hora, depois 2 horas até na adolescência, entendeu? É importante você limitar. Isso é dever dos pais, tá colocando é, esses, né, esses limites. Era aham, só para responder ali que eles tinham perguntado aí, é. né? Bom, eu acho que a gente agora vai ter que caminhar para o final mesmo, porque senão eles vão cortar a nossa fala ao meio aqui, né? Ok. Pessoal, olha só, a gente vai ficar com essa aula gravada, tá? No Instagram, nas próximas 24 horas. E a gente vai gravar também no nosso canal do YouTube, tá? Então, são os dois meios que vocês podem acessar. No canal do YouTube vai ficar sempre, certo? Então, É. se você gostou dessa aula, curte a nossa aula, indica essa aula para outras pessoas, porque o nosso objetivo é trazer informações para ajudar pessoas a ter uma melhor qualidade de vida em todos os sentidos, né? Uhum. É. Então, nós teremos na próxima aula a querida também, muito querida, Stella Mendonça. Ela vai estar falando Fique Mais Bela com penteados simples e práticos que podem ser feitos em casa, né? A gente teve aí uma solicitação, uma aula desse estilo, e a gente sabe que isso faz diferença, né? Então, Uhum. doutora Carmen, quero agradecer muito mesmo, de coração, muito importante tudo o que você falou aqui hoje. E eu espero que a gente realmente tenha ajudado muitas pessoas É e a isso gente aí. se coloca à disposição para mais dúvidas para frente, né? A gente pode Ok. marcar um outro dia para falar mais, né? E Ok. aí eu vou Foi, te deixar à disposição para você também, né, divulgar aí o seu trabalho e despedir do pessoal. foi um prazer imenso, Adriana. Espero que a gente tenha é, contribuído com essa nossa conversa, né? Que é muito bom. E assim, eu me perco um pouco, as pessoas perguntando ali, às vezes, ali vem escrito, então eu acho que eu não respondi tudo que às vezes as pessoas quiseram saber, mas a gente está à disposição para qualquer coisa. E eu acho que a adolescência é uma fase linda que todos nós, adultos, passamos e que a gente precisa de ter um carinho bem especial com os nossos adolescentes, que eles pedem muita ajuda, eles pedem limite, eles pedem carinho, né? E eles pedem cuidado. Né? Então, eu acho que se a gente tiver toda, né, essa atenção para eles, a gente vai conseguir passar esse momento turbulento de uma forma tranquila e daí a pouco passou a adolescência, a gente, né, vai E seguindo em frente. é Tá? isso mesmo, Prazerão, né? viu? Então, muito obrigada mais uma vez, gratidão enorme, tá? A você, gratidão enorme a todos vocês, pessoal. E a gente fica por aqui, paz e bem para todos vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima aula, que vai ser na terça-feira, às 15 horas. Beijo para vocês e tchau, tchau, até mais. Tchau. Prazerão, até mais. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.